Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE, Consultoria e Estudos Jurídicos, e hoje, pessoal, eu venho trazendo mais uma súmula muito importante do TST. Vou conversar com vocês sobre a súmula 354 do TST, que fala de gorjetas, comissões, remuneração e integrações. Porque esse assunto é um dos grandes conteúdos que cai sempre em prova da OAB e concurso público. Mas antes de mais nada, pessoal, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que toda terça e quinta-feira você receba esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que você dê um like nesse vídeo, que irá com certeza estar ajudando o nosso canal a divulgar assuntos ligados a direito do trabalho, à prática trabalhista. E também, pessoal, se você já gostou desse conteúdo, desse tema, deu o seu like, deixou o seu like, aproveita que você está aí e compartilha esse conteúdo com outras pessoas, que também irá ajudar o nosso canal e também irá ajudar aquelas pessoas que precisam conhecer sobre esse tema, gorjetas, comissões e suas integrações. E é como eu sempre falo para vocês, pessoal, prova da OAB, concurso público, eles não fazem questões de forma aleatória. Eles querem saber se você está preparado para atuar naquela prática, nesse caso aqui, do servidor público, do servidor do Tribunal Regional do Trabalho, colaborando com o magistrado. Mas só que você não pode fazer besteira, você não pode, em vez de ajudar o seu magistrado, o seu juiz, o seu desembargador, você não pode direcioná-lo de forma equivocada. E muitas vezes o servidor analista, ele está aqui para colaborar com o magistrado, então ele tem que conhecer, ele auxilia, ele busca a jurisprudência, ele ajuda nas decisões, porque você sabe muito bem que o tribunal, todos os tribunais, eles são abarrotados de processo. E essa parte de remuneração, pessoal, qualquer prova ligada à área trabalhista sempre vai ter uma questão de remuneração. Eu posso te garantir, e assina embaixo, pessoal, sempre tem alguma coisa de remuneração. Seja perguntando o conceito de remuneração, diferença de remuneração e salário, ou gorjetas e comissões, suas integrações, suas incorporações, suas repercussões, porque é isso que reflete no dia a dia do trabalhador. É isso que reflete no contrato de trabalho e na remuneração. Então você precisa conhecer. Aqui, como eu disse para vocês, eu vim trazer aqui a súmula 354. E essa súmula, ela já fala sobre as gorjetas e as repercussões que elas trazem, pessoal. Eu acho, inclusive, um detalhe muito importante que você precisa entender. Embora ocorra as repercussões nas gorjetas, a própria súmula, ela deixa um detalhe ali muito interessante. Ainda que as gorjetas integrem a remuneração e repercutam nela, não vai servir de base de cálculo para aviso prévio, horas extras, adicional noturno e repouso semanal remunerado, aquele RSR ou DRS, SR. Então, eu acho que esse ponto que eu acabei de falar é muito importante, porque ele começa seguindo uma linha falando que haverão as integrações
E nessa súmula ela vai te levando nesse caminho. Só que no final ela fala, ó, gorjeta integra a remuneração, mas toma cuidado com aviso prévio, repouso semanal remunerado, hora extra adicional, que não vai servir de base de cálculo. E é aí que o examinador de um concurso, ele pode brincar com você. Ele pode falar que integram e servirão de base de cálculo para as verbas rescisórias, por exemplo. Ele estaria certo? Não. Está indo totalmente ao contrário do final da súmula, do verbete sumular 354 do Tribunal Superior do Trabalho. Então você tem que estar atento, porque toda a prova de OAB e toda a prova de TRT, seja TRT Rio, TRT Bahia, TRT Rio Grande do Sul, TRT Belém, sempre vai cair orientação jurisprudencial e súmula do TST. Não é à toa que nós estamos aqui estudando isso. Então, estude bastante isso. Mas aí, pessoal, não é só você conhecer a jurisprudência, não é só você conhecer as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Você deve lembrar que na aula passada, o que eu disse para vocês? Antes de você conhecer a jurisprudência, você tem que conhecer a letra fria da lei, a origem de tudo aquilo. Por quê? O que são as tão faladas jurisprudências? São as decisões dos tribunais superiores. Então, uma súmula de um tribunal superior como o TST, por exemplo, ela é uma interpretação legislativa. Ela é uma interpretação da lei, porque muitas vezes a lei ela é clara, em outros momentos nem tanto, ou mais ainda, como até, por exemplo, no artigo 457, que é o artigo que traz a origem dessa interpretação da súmula 354. No caput, ela já fala, a gorjeta integra a remuneração. Tudo bem. Primeiro ponto que aproveita e já dá uma lida no caput do artigo 457. Mas lá, por outro lado, ele já começa a falar que diária para viagem, prêmio, é outra história. Então acaba que muitas vezes os reclamantes eles entram com a ação, mesmo ocorrendo aquela informação do caput, eles vão tentando colocar tudo. Então às vezes a súmula é para destrinchar alguma coisa que ficou em dúvida, porque às vezes fica dúbia a interpretação, a literalidade da lei sendo necessária à interpretação dos tribunais. Então você tem que dar uma olhada no caput do artigo 457, aproveita, dá uma olhada nos parágrafos ali, são alguns parágrafos, eu aconselho você principalmente dar uma olhada no parágrafo primeiro, mas o que importa é você conhecer no artigo 457, primeiramente, é que a gorjeta ela irá integrar o salário. O que ele está querendo dizer? Vamos imaginar, o salário fixo é R$ 1.500, mas não se surpreenda, ou melhor, vou colocar aqui como exemplo o salário mínimo federal. Se não me engano está 1.414 o salário mínimo federal hoje em 10 de dezembro de 2024. Não são todos os casos, mas existem vários casos que a grande diferença remuneratória a favor do reclamante estão ali nas gorjetas, estão ali nas comissões e nas gratificações. Muitas vezes as comissões ou as gorjetas podem chegar, por exemplo, a um valor de R$ 1.000.
Então, a remuneração do reclamante, o que é? É o salário fixo estipulado mais as gorjetas. Nesse caso que eu falei aqui para vocês, o salário mínimo 1.414, mais R$1.000 de gorjeta. Como poderia ser também R$1.000 de comissão, por que não? Então, na verdade, a remuneração ali desse reclamante não é 1.414, é 2.414. Por que isso é importante? Porque isso vai refletir no pagamento mensal, isso vai refletir nas verbas. E veja bem, olha, e no dia a dia do reclamante. Já pensou se de repente ele recebe essa gorjeta e não coloca ali para o reclamante? Hoje em dia tem até grupo de garçons em restaurantes que pedem as gorjetas de forma separada. E depois ele se divide lá, eu não sei como é que funciona, isso aí é algo interno corporis deles. Mas para você ver como isso é importante, para que se evite qualquer supressão de gorjeta que dificulte a percepção desse reclamante, ou melhor, da percepção desses garçons, por exemplo. Então, você precisa saber o quê? Que salário, na verdade, é uma espécie do gênero remuneração. E a remuneração comporta o quê? Comporta salário, comporta gorjeta, comporta comissões. E é esse ponto que você precisa entender, você precisa conhecer essas diferenciações para você entender o raciocínio trabalhista. E é isso que o caput e o parágrafo 1º, ele fala. As comissões e gratificações, como diz o próprio parágrafo, integram a remuneração do empregado. E nessa mesma linha de sentido, muito embora não conste aqui na letra da lei as gorjetas. Não falei que de repente teve algo dúbio ou teve alguma omissão? Por isso que o Tribunal Superior, o TST, ele precisa interpretar essa coxa de retalhos. Porque o legislador falou de gorjeta, quando falou de integração, falou só de comissão e gratificação. Deveria ter colocado ali as gorjetas. E ele se esqueceu. Ou achou que não precisava. E por que essas decisões, essas ações, vão lá para os tribunais? Muito simples, pessoal. Se não está na letra da lei, já gerou dúvida. O camarada pede gorjeta, pede integração da gorjeta. O outro advogado vai falar, nada disso. A lei não fala nada disso. E o outro advogado do autor vai falar, não, ele não falou por uma mera omissão, um esquecimento. Mas ele já mostrou em cima, ele não precisava repetir. Mas até isso acontecer, gera milhares e milhares de sentenças, milhares e milhares de acordos dos tribunais dos TRTs regionais, a ponto de esse questionamento, essa tese ter que subir lá para o TST. E de tanto os ministros do TST falarem sobre essa história, eles falam, gente, não aguento mais falar sobre isso. Vamos criar uma súmula para esse pessoal não entrar mais com recurso de revista só para isso. Que ele entre com outra, questionando outro assunto, outra tese. Essa tese eu não vou mais falar. E já bota a súmula ali. E ainda assim, pessoal, sempre vai ter interpretações. Primeiro porque o direito ele não é estanque, ele vai sempre se alterando. E a legislação está sempre para trás, está sempre atrasada. E a própria jurisprudência, os próprios ministros do TST e tribunais aqui de baixo, eles têm que ir se atualizando. Então sempre, mesmo assim, sempre vai ter alguns recursos, ou desse tipo de tema, ou algo similar, ou parecido, porque cada hora, pessoal, vai surgindo uma coisa diferente. Vai surgindo, então, sempre tem isso lá no tribunal. Mas é por isso,
É esse o motivo pelo qual existem as súmulas dos tribunais, para colocar ali, para ponto pacífico naquela decisão, para tentar que todas as decisões ali sejam equânimes, sejam iguais. E aí, pessoal, você já percebe toda essa característica de gorjetas ligadas à sua integração, às suas repercussões na remuneração. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Eu peço que você, se você já gostou, dê um like, aproveita, compartilhe esse vídeo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.